Momento de muita informação, mas sem esquecer aquilo que nós aprendemos pela manhã. Primeira coisa, oração. A primeira coisa, estar em contato com o Deus que quer fazer a obra. Deus vai fazer através de mim e de você. Então, vamos ouvir o que é que Ele tem para nós, amém? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por mais uma tarde, Senhor, na tua presença. Mais um momento, ó Deus, onde o nosso coração está disponível, ensinável, Senhor. Meu Deus, nós queremos aprender de Ti. Nós queremos ouvir, ó Pai, os homens que Tu tens levantado, Senhor, nesta geração, para fazer, ó Pai, toda a diferença na vida do outro. Homens e mulheres, ó Deus, que esqueceram-se de si mesmo, ó Pai, para fazer com que a manifestação do Teu reino, ó Deus, seja visível na vida do outro, Senhor. E é essa bênção, Senhor, que nós queremos sobre as nossas vidas, Pai. Senhor, em nome de Jesus, nos ajude, ó Deus, para que nós possamos entender a Tua vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável. Nós queremos, ó Deus, crescer em graça e em conhecimento, seguindo sempre na fé do nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor? Vamos cantar a Ele? Nas palmas. Aleluia! O meu Deus é maior que os meus problemas, eu não temerei. Com Jesus eu vou além, ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na videira. Eu não temerei, não. Só sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu. Eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu. Eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Obrigado, Senhor. O meu Deus sabe tudo que eu preciso pra sentir a paz dentro do meu coração, ainda que a lua adormeça e não haja o brilho das estrelas. Eu não temerei, não. Só sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, e só porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. Ele quem me fortalece. Eu vou seguir com fé, com meu Deus para uma rocha. Eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas. Só um momento, batera. Vamos fazer uma coreografia. Eu sei que é uma coreografia muito difícil, mas eu queria que você fizesse comigo. A gente vai fazer assim, ó. Eu vou seguir com fé. Eu queria que você fizesse assim, ó, como se estivesse caminhando para uma rocha mais alta. A gente vai fazer assim, ó. Beleza? Vamos tentar? Eu vou seguir com fé. 1, 2, 3, diz. Para uma rocha, ó. Eu sei. Agora a águia. Abre os braços. Todo mundo junto, todo mundo junto. Eu vou. Nas alturas sou filho de Deus. Lá em cima, todo mundo junto. Eu vou.
só. Na hora que vocês começaram a animar, eles pararam, né? Eu estava começando a dar o gás, né? Amém. Eu gostaria de pedir ao pessoal que está na organização, para pedir a turma para entrar, principalmente o pessoal que estava fora, do lado de fora. Não sei nem como é que os caras conseguem ficar lá fora, porque eu estou saindo daqui desesperado, caçando um ar-condicionado, né? Nossa, meu Deus do céu. Eu já cheguei à conclusão que o céu vai ter ar-condicionado, porque não tem condição, né, de não ter um ar, não ser um lugar tão... O céu é climatizado, tem dúvida disso. Enquanto a partida lá embaixo vai ter problema, o ar-condicionado lá de baixo vai estar queimado, entendeu? E aí vai... Bom, eu tenho alegria nesta tarde de apresentar a vocês uma pessoa que tive a oportunidade de conhecer o ano passado no nosso congresso de ECEL, foi realizado em Belo Horizonte. E o pastor Danilo Figueira é uma figura ímpar e marcou a minha vida de uma forma tremenda, profunda, com as suas ministrações, de uma forma simples, mas um homem de uma unção sobrenatural. Me senti tocado pelas ministrações do pastor, desde a primeira até a última palavra, e eu já tinha colocado no nosso coração que ele estaria conosco no próximo congresso, porque ele acrescentou muito aos nossos ministérios, e tenho certeza que Deus vai usá-lo para poder acrescentar. À noite nós vamos fazer uma apresentação melhor de um vídeo que nós preparamos sobre ele, mas eu quero convidar o pastor Danilo Figueira para chegar aqui no púlpito. E há um livro que ele escreveu sobre discipulado, maravilhoso, tem aí o livro, depois nós vamos apresentar para vocês. Mas a igreja desse moço, que ainda é um pastor novo, é uma igreja vibrante, e seu ministério tem impactado o Brasil inteiro. Ele é o pai, né, o autor da ideia, do projeto das Casas de Paz. Quem já viu falar em Casa de Paz aqui? Deixa eu ver. Esse é o cara, a Casa de Paz é filha dele. E Deus usou o pastor Danilo para trazer uma ferramenta extraordinária para a evangelização e desenvolvimento dos pequenos grupos. Vamos orar por ele e vamos pedir ao Senhor que nos dê a graça de nesta tarde sermos acrescentados em graça, em conhecimento por aquilo que vem através desse homem. Obrigado, Senhor, porque o Senhor traz o pastor Danilo de tão longe e o traz para usá-lo segundo a tua vontade, o teu propósito e a tua disposição. Eu sei que se o Senhor falar com ele, nós seremos profundamente alimentados nesta tarde. E eu quero lhe pedir que haja liberdade do Senhor em falar conosco através dele. Usa-o para a glória do teu nome, é a nossa oração. Amém. Boa tarde, queridos, graça e paz. Vocês estão vivos aí? Amém. Que bênção poder estar com vocês. Da última vez foi em BH, 100 e poucos pastores. Parece que vocês se multiplicaram, né? Graças a Deus pela sua disposição de investir esse tempo. Eu tenho me alegrado de ouvir as notícias do que Deus está fazendo no meio de vocês. Já soube que eu fui muito bem precedido aqui ontem por um amigo de 30 anos, pastor Samuel, Samuca para os mais próximos, né? Tem uma igreja linda lá em Araçatuba e já ouvi a repercussão daquilo que ele ministrou ontem. Eu agradeço aos bispos e ao pastor Gilberto pelo convite. Eu amo falar aos pastores, porque eu gosto de desafio, sabe? Mas a verdade é que quando a gente consegue comunicar não só uma ideia, mas uma paixão a um pastor, uma revolução começou. Eu estou aqui para comunicar ideias e paixão, porque não creio que algo funcione no reino de Deus sem que nós estejamos mergulhados de corpo e alma naquilo. As estruturas são importantes, vocês estão aqui num congresso com foco no funcionamento e na multiplicação dos pequenos grupos. Mas a verdade é que uma bela máquina só funciona quando tem bom combustível. E eu quero me colocar nas mãos de Deus como instrumento para edificá-los hoje, agora à tarde, nesse período que temos, e também à noite. Eu trouxe alguns materiais que, bom, eu já cheguei praticamente direto para a reunião, cheguei do aeroporto, viemos para cá.
Eles estão aí em algum lugar, você vai ter que procurar. Mas eu trouxe alguns livros e pendrives com mensagens, enfim, coisas que a gente pode deixar além da palavra do púlpito. Eu tenho me dedicado especialmente a escrever para líderes. Aliás, raramente eu saio da minha igreja que não seja para ministrar a pastores e líderes. Então, depois, à noite, talvez eu gaste alguns minutos aqui apresentando alguns materiais. Eu nem os tenho em mãos aqui, mas já queria lhe incentivar a passar lá a um livro que se chama O Fazedor de Discípulos. É o livro do meu coração, é aquilo que nós enxergamos da palavra e temos procurado para praticar. Eu sou pastor de uma comunidade em Ribeirão Preto, São Paulo. Algum de vocês conhece Ribeirão Preto? São felizardos, conhecem a minha terra, né? Minha porque Deus plantou aquela cidade no meu coração. Para lá eu fui enviado com 20 anos, com a missão de plantar uma igreja naquela cidade. Então já se vão 32 anos desde então. E ali o Senhor tem nos dado um rebanho que cada vez mais entende o propósito. Somos uma igreja em células, se chama Comunidade Cristã de Ribeirão Preto. Uma igreja onde todo mundo está num pequeno grupo e sendo desafiado a funcionar, a fazer discípulos. Somos hoje cerca de 840 e poucas células, né? E desafiados, sentindo que precisamos acelerar porque a nossa cidade está crescendo mais do que a nossa igreja. Então nós temos que correr atrás do prejuízo. Mas não é pelos números, os números são só uma referência. Na verdade, é por gente. É por gente amada por Deus, esse é o propósito da visão. E o que eu vou compartilhar aqui nessa tarde, eu fui informado que a maioria, talvez, de vocês sejam pastores, mas também líderes. Aliás, eu não consigo olhar para a igreja e ver uma outra categoria de gente que não líder. A verdade é essa. Eu entro em qualquer igreja e, sem conhecer a história e as funções e os cargos, eu olho e falo, puxa, quantos líderes. Assim nós praticamos lá em Ribeirão Preto. Cada pessoa que entra pelas nossas portas pode estar ainda cheirando pecado, mas a gente fala, uau, chegou um novo líder aqui. Ele só precisa descobrir isso e nós precisamos ajudá-lo a se preparar para esse propósito. Eu sei que vocês, como denominação, estão vivendo um tempo de transição. E isso é muito bom. As transições indicam que existe vida em alguma coisa. Quando param as transições, é porque a gente morreu. A nossa vida está em constante transição. Quantos concordam comigo? Porque se você parou, estagnou, descobriu, não é, tudo que já precisava saber, já está na hora de morrer. O que você está fazendo aqui? Então, eu sei que o Espírito Santo está gerindo tudo isso. Dou graças a Deus pelo coração aberto dos líderes, dos bispos que têm procurado entender e despertar o seu rebanho, os seus pastores, para o fato de que a igreja não pode ser um clube onde as pessoas simplesmente chegam e desfrutam. Isso não é igreja. Igreja é sim um lugar de acolhimento, é sim um lugar onde nós confortamos. Aliás, lá em Ribeirão Preto a gente tem esse discurso. Quando as pessoas chegam na nossa igreja, a gente já avisa para elas, olha, aqui tem 2 fases, viu? Já vamos te avisar, você que está se convertendo agora. Nós dizemos para elas. A primeira fase é a seguinte, nós confortamos os desconfortados. Então, se você veio estragado, arrebentado, frustrado, pode chegar que a gente vai cuidar de você, vai consolar você, vai... Enfim, descansa, relaxa. Mas não acostuma não, porque essa é só a primeira fase. Na primeira fase a gente conforta os desconfortados. Aí quando chega a segunda fase, a gente desconforta os confortados. E a gente diz, está na hora de funcionar.
Você não foi salvo apenas para ocupar uma cadeira dessa igreja e para se livrar do inferno. Na verdade, o Senhor escolheu você para que você vá e dê fruto, e o seu fruto permaneça. Esse é o propósito da sua salvação. E procuramos convencer as pessoas o quanto antes dessas verdades. O pastor Gilberto, ele foi muito generoso, me apresentou aqui como criador ou idealizador das casas de paz, né? Eu não posso assumir isso, pastor, porque quem inventou casas de paz foi Jesus. Eu só vi na Bíblia, não é? Quem inventou foi Jesus, está lá em Lucas capítulo 10, não é o texto, mas eu quero usar aqui 5 minutinhos para fortalecer vocês em relação a essa estratégia. Não é uma visão, é uma estratégia de evangelismo que cabe muito bem em qualquer igreja que queira cumprir a missão, mas que numa igreja que está em células ou pequenos grupos, né? Acho que a nomenclatura não é o mais importante, ou que está transicionando, as casas de paz podem ser muito úteis. O que são as casas de paz? Se você se lembra, em Lucas capítulo 10, Jesus chamou 70 discípulos. E eu queria afirmar para você que eram pessoas sem grande preparo. Na verdade, eram novos convertidos. Pode ter certeza disso. 70 novos convertidos. Por que eu digo que eram novos convertidos? Em primeiro lugar, irmãos, porque na equipe de Jesus só tinha novo convertido. Você já pensou que no final do ministério de Jesus, o crente mais experiente que havia na sua equipe tinha 3 anos de conversão? Mas naquele caso eram realmente novos convertidos, porque eles não tinham experiências básicas. Até então, eles não tinham expulsado demônios, por exemplo. Voltaram dando pulos de alegria, porque tinham pela primeira vez na vida sido usados por Deus para libertar pessoas do poder demoníaco. Jesus pega esses 70 novos convertidos e os desafios, organiza de 2 em 2 e os desafia a encontrar um filho da paz. Diga comigo, filho da paz. Esse termo foi Jesus quem inventou, não fui eu não é? Jesus disse, olha, se espalhem aqui, essas 35 duplas por essa região, entrem nas casas, conversem com as pessoas. Quando vocês entrarem numa casa, digam, a paz de Deus seja nessa casa. A missão de vocês é levar paz para dentro das casas. E Jesus disse assim, se ao entrar numa casa, vocês encontrarem um filho da paz, permaneçam ali. Então a gente já identifica que o filho da paz é alguém que não conhece Jesus, mas que tem o coração aberto, ao ponto de receber na sua casa uma pessoa que Jesus enviou. Então Jesus disse, vão, e aquele que abrir a porta para vocês, permaneçam nessa casa, não fiquem mudando de casa em casa, não. Fiquem ali, curando os enfermos, libertando os cativos e pregando o evangelho do reino. E está subentendido, depois você lê o texto de Lucas 10, que Jesus iria a cada uma das casas que eles abrissem, que nós chamamos hoje de casas de paz. Porque a Bíblia diz que Jesus os enviou adiante da sua face. Ou seja, vão na minha frente, depois eu chego. Então eles iam preparar um ambiente para Jesus em casas de pessoas que não conheciam Jesus. E foram. Eu confesso para vocês que eu fico me mordendo porque a Bíblia não conta tudo. Você já ficou chateado porque a Bíblia não contou tudo o que você queria saber? Quem aqui já ficou chateado? Deus perdoa isso, irmão. É uma curiosidade. Não conta como eu amaria ter na minha Bíblia, no capítulo 10, no 11 de Lucas, uma descrição de como foi aquela reunião, mas não conta. Mas conta como os 70 voltaram. Diz na minha Bíblia que os 70 voltaram possuídos de alegria. Gente, isso é poderoso demais. Você já viu um crente possuído de alegria? É mais fácil achar um crente possuído de raiva, né? De inveja.
mas um crente possuído de alegria é muito poderoso. Eles voltaram eufóricos, diz, todos voltaram possuídos de alegria, por causa dos resultados. Eles diziam: Senhor, os demônios se submeteram a nós. E Jesus olhou para eles e falou: vocês não viram nada. Eu estou parafraseando, tá? Mas é isso aí. Vocês não viram nada, vocês estão felizes porque demônios foram expulsos. Eu vi foi Satanás caindo do céu como um raio. O prejuízo que vocês deram foi muito maior do que vocês pensam ao império das trevas. Eu li isso há uns anos atrás, na minha Bíblia. Eu falei: uau, vou fazer isso com a minha igreja. Porque eu notei que a minha igreja estava vivendo uma transição ao reverso. Depois de alguns anos assim de grande crescimento e multiplicação, eu percebi que nossas células, nós usamos o termo célula lá, as nossas células estavam estagnando. Os nossos líderes estavam voltando a cuidar só de crente. Eu brinco que a gente estava, bispo, regredindo da visão celular para a visão celulite. Vocês conhecem a visão celulite? É só para engordar crente. Não funciona, irmãos. Os crentes ficam parrudos, mas não produz nada. E eu estava preocupado com isso. Eu falei: meu Deus, eu preciso de algo que mova de volta essa igreja para fora. O nosso sentido é ir, não é ficar. E aí foi quando o Senhor abriu os meus olhos para Lucas 10 e eu falei: vou fazer isso com a minha igreja. Vou enviar todo mundo. Vou organizar a igreja toda, desde os novos convertidos, dos adolescentes, todo mundo que é crente, batizado. Eu vou enviar de 2 em 2, falar: batam nas portas, conversem com as pessoas, procurem um filho da paz. Procurem alguém que esteja sedento ou carente e que abra a sua casa. E assim nós temos feito todos os anos uma grande movimentação de casas de paz lá em Ribeirão Preto. Em média, todos os anos, nós entramos em 1.600, 1.700 casas e aí permanecemos por 2 meses pregando o Evangelho, curando os enfermos, libertando os cativos. E ao final desse período nós puxamos a rede, vemos quem se converteu. E isso, claro, tem sido maravilhoso para nós, para essas vidas principalmente que são transformadas, mas se espalhou por todo o Brasil, né? E eu espero que abençoe o ministério de vocês também. Nós não temos a pretensão de gerenciar nada, de ser dono de nada, de prender nada. Tudo é do reino, então vá em frente. Eu te abençoo, pastor, para que você mova a sua igreja para abrir casas de paz. E interessante, porque algumas igrejas, dependendo da história, estão vacinadas contra a visão celular. Talvez por uma frustração, por um mau testemunho, alguma coisa que aconteceu em nome da chamada visão celular. E muita gente está ferida com isso, ou no mínimo precavida, não é? Eu descobri, irmãos, que as casas de paz são uma forma de você transicionar a sua igreja para a visão de pequenos grupos, sem que as pessoas nem percebam que estão passando por isso. Porque elas vão evangelizar, e elas abrem uma casa de paz, e a casa de paz vinga, e pessoas se convertem. Quando termina 7 semanas, o que tem ali? Uma célula, um pequeno grupo, que você não vai jogar fora, você vai cuidar e fazer prosperar, amém? Então tem sido uma boa estratégia, tanto de crescimento da igreja, como de transição. Eu trouxe materiais sobre isso também. Nós temos uma cartilha. Eu tenho visto que muitos pastores, volto a dizer, nós não queremos ter, não é a exclusividade, nada, mas eu tenho notado que alguns pastores pelo Brasil têm se frustrado um pouco nos resultados, porque eles pegaram a ideia, às vezes ouviram alguém falar, gostaram, mas eles não pegaram os segredos, as chaves. É muito simples, mas tem chaves, não é? E aí eles vão fazendo de qualquer jeito. E aí nem sempre funciona. Eu me lembro de uma vez que eu fui convidado. Não foi um convite, irmão. Sabe aquelas roubadas que a gente entra?
um membro da minha igreja mudou para o Rio de Janeiro, para a região de Volta Redonda, e ele conhecia um pastor, e ele fez tanta propaganda de mim para esse pastor, que o pastor acho que não aguentou e me convidou para pregar na igreja dele. E como aquele membro da minha igreja era tão querido, eu abri até uma exceção de ir no fim de semana, que eu praticamente não saio de Ribeirão, e fui. E o pastor não me conhecia. E quando eu cheguei, o pastor perguntou assim, se apresentou, né, e disse assim, qual é a visão que o irmão pratica? Eu falei, a Bíblia. Ele queria um nome, né? E eu despistei daqui e dali, né? Procurei mostrar que a minha visão é fazer discípulos e multiplicá-los. Ele falou assim, aqui na nossa igreja nós praticamos o G100. Eu fiquei confuso. Eu falei, G100 eu não conheço, ainda não. Ele falou, não, mas não é 100 de número, é 100 com S. 100, G100, S-E-M, salada evangélica mista. Eu falei, como que é isso, pastor? Ele falou, nós pegamos um pouco de cada visão, misturamos. E eu olhei para ele e falei, e aí, pastor, está funcionando? Ele falou, então, é por isso que nós te chamamos aqui. Pensa num fim de semana perdido, irmão. Aquilo ali não tinha conserto, era uma geringonça. Então, veja bem, queridos, a visão, quando eu me referi aqui à visão, eu não estou falando necessariamente de um sistema, ainda que nós precisamos de bons sistemas. Mas quando eu me referir à visão, pelo menos nas minhas ministrações aqui, eu estou falando sobre a tarefa que Jesus Cristo nos deu de formar discípulos, de fazer discípulos, amém? Diga comigo, fazer. Porque discípulo tem que ser feito, não é achado, não é ganho, não é roubado da igreja do lado. Discípulo é feito. E nós precisamos aprender a fazer os discípulos. E fazer discípulos nada mais é do que, através do relacionamento pessoal, ajudar pessoas a amadurecer e entender o ministério, a fim de que elas cheguem ao ponto de poderem replicar o processo com outros. Isso é fazer discípulos. É o mandamento da ressurreição, não é? Jesus ressuscitou, apareceu aos seus discípulos, ele não tinha outra conversa, era essa a conversa. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Quer que eu traduza isso? Quem manda sou eu. Não é isso? Quem manda sou eu tenho toda a autoridade. Já que eu mando, já que eu venci todos os seus inimigos, eu tenho uma ordem para vocês. Vão, não fiquem, não esperem, vão e façam discípulos de todas as nações. Como? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas que lhes tenho ordenado, e eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação do século. Quantos já ouviram isso? Deus o livre, se você for pastor e não souber falar esse texto decorado, né, irmão? É um mandamento. Fazer discípulos não é uma opção, não é um acessório da vida da igreja, é o centro. Fazer discípulos é a essência da igreja. E veja bem, irmãos, fazer discípulos é tratar com pessoas. Nós fizemos uma migração ruim. No começo, passada aquela geração apostólica do começo daquela igreja que conquistou, que, enfim, implodiu o Império Romano com o Evangelho. Passada aquela geração, a primeira, a segunda, a igreja começou a fazer um caminho de Jerusalém para Roma, que é um caminho do relacionamento para as estruturas. E nós agora estamos fazendo de volta, graças a Deus, o caminho das estruturas para os relacionamentos. Posso ouvir um amém? Amém.
Não que nós possamos desprezar as estruturas, nós precisamos delas. Quando eu falo de estruturas, eu falo de organização, eu falo de templo, eu falo de centro de convenções, eu falo de estatuto, todas essas coisas que todos nós precisamos de alguma forma ter, mas que não são a essência da igreja. A essência da igreja são as pessoas. E o que faz com que pessoas se tornem uma igreja não é o simples fato delas se reunirem debaixo do mesmo teto. É o fato delas estarem conectadas umas às outras, cumprindo o mesmo propósito. E é essa viagem que nós estamos fazendo de volta. E fazer discípulos é a essência dessa viagem, não é? Ou seja, eu preciso, como um líder, me dedicar a uma tarefa que não é gerenciar uma instituição. Eu gasto boa parte do meu tempo gerenciando uma instituição. Imagine, uma igreja com quase 6.000 pessoas, o tanto de coisa que a gente tem que resolver. Mas a essência do meu ministério não é isso. A essência do meu ministério é a minha relação pessoal com certas pessoas desse rebanho que eu formo para que possam reproduzir com outras e assim por diante. E o que nós queremos, por fim, é que todos estejam envolvidos. Você está comigo? Eu tenho que fazer um esforço grande aqui, porque 14h, muito amigo, hein, Gilberto? 14h, o sangue desce daqui para cá, não é? Quem sabe que o sangue desce? Você comeu bem? Ah, então o sangue desceu. Está fazendo o trabalho aqui, né? E a mente fica meio... Mas me ajuda aí, tá bom? Não dorme, não. E capta a palavra. Eu estou compartilhando aqui com vocês algumas ideias iniciais para poder ler um texto bíblico, porque a boa tradição diz que é bom a gente ler a Bíblia também, não é? Mas eu estou falando de Bíblia para vocês. Qual é a igreja dos sonhos de Deus? Essa é uma pergunta que eu estou me fazendo com constância, porque a igreja não foi feita para mim, foi feita para Cristo. Então eu preciso saber qual é a igreja dos sonhos dele. E onde é que eu vou encontrar esse modelo? Na palavra. E eu amo ler a carta de Paulo aos Efésios, especialmente o capítulo 4, a partir do versículo 11. E ele, Jesus, o vencedor, aquele que desceu aos lugares mais baixos da terra e depois subiu, né, e venceu e tal, ele deu. Uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e outros como pastores e mestres. Preste atenção. Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. E ele continua dizendo, e a ideia é a seguinte, a fim de que o corpo inteiro, não alguns, não um clero, não uma parte, o corpo inteiro, bem ajustado, ligado, pelo auxílio de todas as juntas, efetue o seu próprio crescimento em amor. Pronto, é a planta da igreja. Na verdade, nós, os pastores, os profetas, os apóstolos, não é? Os ministérios que a gente identifica assim como ministérios de governo da igreja, não estamos aqui para fazer a obra de Deus. Pastor, eu vou te dar uma boa notícia. Você não foi chamado para fazer a obra de Deus. Ó, teve gente que gostou da notícia. Não. Realmente não. Não sozinho. Não você. Você foi chamado para treinar, preparar, equipar os santos para a obra do ministério. Sabe qual é a diferença, irmãos? Eu sempre digo isso, quem me ouve já certamente ouviu essa frase. A diferença entre a igreja da religião e a igreja dos sonhos de Deus é a seguinte. Na igreja da religião, os santos estão pendurados nas paredes ou assentados confortavelmente nas cadeiras. Na igreja dos sonhos de Deus, os santos estão fazendo a obra de Deus ou sendo treinados para fazê-la. Amém? Qual é a igreja que você está edificando, pastor?
Porque essa é a concepção, nosso trabalho é formar pessoas, não formar alguns que sejam pinçados a essa plataforma, que fala a verdade, está aqui em cima, dá uma santificada no cara, não dá? Fala assim, atrás de um púlpito bonito desse. Mas o Senhor quer que na sua igreja todos estejam funcionando, todos estejam ganhando vidas, todos estejam sendo discipulados para discipular. Amém? E assim nós multiplicamos a igreja. Essa igreja dos sonhos de Deus, ela mesma, ela produz o seu próprio crescimento em amor. Aqui, ao falar em amor, eu estou falando do combustível. Não é debaixo de opressão, de chicotes dos pastores, para funcionar. Não, uma igreja que foi treinada para a paixão. Nosso grande desafio é, em primeiro lugar, transferir uma paixão para as pessoas que Deus colocou sob o nosso cuidado. Muitas vezes transferimos muita doutrina fundamental, importante, mas não transferimos paixão. Paixão por quê? Paixão por Deus e paixão pelo que Deus ama. E o que é que Deus ama? Estruturas? Deus não ama estruturas. Deus ama gente. Deus ama gente. E esse é o nosso desafio, nos apaixonarmos por gente e transferirmos para os nossos discípulos essa paixão. E assim, formar líderes. Como é que se multiplicam os grupos, os pequenos grupos, as células? Só é possível multiplicar a partir do momento em que você forma novos líderes. E eu queria, feita essa divagação aqui, mas acredito que edificante, eu quero ser agora mais objetivo e ler com você Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25, do versículo 14 em diante. Um texto bastante conhecido, a parábola dos talentos. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, ajuntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque todo o que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quantos conheciam essa parábola? Todo mundo, né? Mas eu quero abordar esse texto aqui meio que como um guia de formação de líderes, porque
Esse é o nosso grande desafio. Nós precisamos ser líderes focados em formar líderes. Aliás, eu sempre digo, ovelha gera ovelha. E pastor gera pastor. A gente tem que formar pastores. Não pense em pastor apenas no ponto de vista formal da coisa, mas na essência. Pessoas que trabalham com gente. E esse é o nosso grande desafio. Muitas vezes nós ficamos muito preocupados com que estratégia nós vamos adotar para transicionar uma igreja. A questão não é tanto a estratégia. Há muitas estratégias. Todas elas têm o seu potencial de produtividade e também tem um potencial de não dar certo. A questão é o espírito com que nós trabalhamos e o foco que nós colocamos. Se cada pastor e líder sair daqui desse congresso decidido a gastar a maior parte do seu tempo daqui em diante formando novos líderes com excelência, com o mesmo espírito que tem, uma revolução vai acontecer nesse ministério. Essa é a chave. Mas é desafiadora porque nós temos medo. Nós temos medo de descentralizar. Nós temos medo de confiar nas pessoas. Nós temos medo de dar espaço. Eu falo de uma forma geral. Como eu disse, eu comecei o meu ministério muito cedo. Com 20 anos, eu fui enviado para começar uma igreja. Eu sou um baiano, criado no Pará, e com 20 anos me enviaram para começar uma igreja no interior de São Paulo. E, de fato, era um grande gigante a derrubar. E eu me lembro que, a princípio, eu digo a princípio, nos primeiros anos de ministério, eu queria centralizar tudo em mim. Eu tinha tanto zelo pela coisa de Deus, que eu achava que formar pessoas e confiar a elas uma parte do meu ministério poderia desvirtuar as coisas. E por um tempo eu acreditei numa mentira. Realmente acreditei. Me disseram essa lorota e eu engoli. Sabe qual? Me disseram o seguinte: Danilo, você vai ter que escolher entre a qualidade e a quantidade. Não é possível ter as duas coisas juntas. Ou você escolhe a qualidade ou a quantidade. E eu, muito zeloso, eu disse, se é assim, eu quero a qualidade. Eu não quero um amontoado de gente vivendo de qualquer maneira. Eu quero pessoas comprometidas com o Evangelho, pessoas que vivam a palavra de Deus. Então, eu opto pela qualidade. E por alguns anos no meu ministério nós nos concentramos na qualidade dos crentes sem estimulá-los à multiplicação, ou fazendo isso de maneira muito tímida, eu diria nem estimular, simplesmente esperávamos que isso seria natural. Até que, graças a Deus, tanto a palavra quanto outros ministérios mais bem-sucedidos que eu me abriram os olhos para perceber que é possível crescer com qualidade, desde que nós tenhamos uma visão de discipulado, desde que as pessoas estejam sendo de fato formadas, e não apenas no sentido coletivo, porque, claro, enquanto eu ministro a você, eu estou ajudando na sua formação, mas isso é muito limitado. Quando Jesus quis, veja bem, o projeto de Jesus era, se eu posso usar essa palavra, ambiciosíssimo. Jesus veio para estabelecer uma instituição, eu prefiro chamar de organismo, mas vamos chamar de instituição, cujo propósito era conquistar o mundo. Jesus veio começar esse negócio chamado igreja, conquistar o mundo. E ele tinha pouco tempo, 3 anos, mais precisamente 3 anos,
Fala a verdade, há muito pouco tempo. O que Jesus fez? Claro, contratou uma empresa de marketing, não foi isso? Fez um estudo do público, foi isso? Não, ele não fez isso. Aliás, ele foi até meio na contramão da história, porque, veja bem, se eu tivesse um projeto desse, e com tão pouco tempo eu já ia procurar encurtar o caminho. Ao invés de ir à Galiléia dos gentios, chamar homens chucros para começar do zero com eles, sinceramente, bispo, eu iria a Jerusalém, numa escola rabínica das melhores, procurar aqueles caras que já estavam meio caminho andado, cheio de Bíblia na cabeça, mas não. Porque Jesus entendia que a chave era formar pessoas. Você vai ver Jesus muitas vezes cercado de multidões, gastando tempo com as multidões, ministrando às multidões. Mas o foco de Jesus no seu ministério não foram as multidões. Foi um grupo de homens, 12 homens, na verdade um grupo maior que isso, porque além dos 12 haviam outros que seguiam Jesus e, portanto, eram seus discípulos diretos, inclusive algumas mulheres. E Jesus se dedicou à formação, é sobre isso esse livro que eu estou recomendando a você, O Fazedor de Discípulos, como o carpinteiro de Nazaré transformou 12 homens insignificantes em líderes sobrenaturais. Qual foi o processo? O processo foi relacionamento. Fala comigo essa palavra, irmão, só para eu ter certeza que você está acordado. Diga, relacionamento. Está todo mundo acordado. Quem não estava também acordou agora. Relacionamento. Lá no começo, Jesus não era nem famoso ainda. Ele tinha traído os primeiros para junto de si. A Bíblia diz que ele, depois de passar uma noite em oração, ele desceu, reuniu aqueles primeiros novos convertidos. E ele escolheu 12, preste atenção nessas frases, para estarem com ele e para enviá-los a pregar e a exercer autoridade sobre os demônios. Preste atenção. Tem duas coisas informadas aqui. Eu estou falando de um Jesus que estava no começo do começo. Nem famoso era ainda. O que ele fez? Chamou um grupo de pessoas para duas coisas. Primeiro, para estarem com ele. Segundo, para enviá-los. Processo e propósito. Processo, estar comigo. Propósito, enviá-los. Irmãos, se nós acordarmos para o fato de que essa é a nossa grande missão, você precisa, ainda que esteja cercado de muita gente, você precisa chamar alguns para estarem com você. Relacionamento. Só para estarem com você? Não. Isso é o processo para alcançar um propósito. Qual é o propósito? Enviá-los. Para fazer o quê? O que você faz. Alô, vocês estão entendendo? Isso é fazer discípulos. Nós erramos, porque nós achamos que fazer discípulos é converter pessoas. Não é. Aí eu vou ali do outro lado da rua, encontro alguém, falo do Evangelho, essa pessoa aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, pronto, fiz um discípulo. Fez nada. Você evangelizou alguém. Talvez você até provocou o novo nascimento na vida de alguém, gerou um filho na fé, glória a Deus por isso. Parabéns para você. Mas fazer discípulos começa a partir daí. É você pegar essa pessoa, trazer para junto de si, com o propósito de formá-la para o ministério, ou seja, de enviá-la para fazer o que você faz. Esse é o mandamento. Essa é a essência da igreja. E por que eu li esse texto aqui? Porque eu vejo na parábola dos talentos um verdadeiro manual de formação de líderes multiplicadores. Porque o propósito do líder é multiplicação. É por isso que
boa parte da igreja tem usado o termo célula só por isso, né? Porque uma célula só existe para multiplicar-se. Ela não existe por conta para manter-se, ela existe para multiplicar-se. Mas há algumas coisas que eu gostaria aqui, de agora sim, de uma maneira mais objetiva, colocar para você, e depois parece que o pastor Gilberto quer ter um tempo de perguntas, mas como é importante, como é que você vai chegar na sua igreja, ou chegar no seu grupo, pequeno grupo, que vocês chamam aqui de GECEL. Você vai chegar lá no seu GECEL, olhar para aquele pessoal, e daí? Bem, a sua meta é formar líderes. Formar líderes multiplicadores. Não é dar carteirinha de líder para ninguém. É formar, entendeu? Formar. E tem alguns princípios que são bem ilustrados nessa parábola. Eu quero que por um tempo só você esqueça o termo senhor e servo. E você troque por líder e liderado, ou por discipulador e discípulo. Porque é assim que eu vou tratar essa parábola. Dá para fazer isso aí? Porque é muito interessante como esse homem da parábola, que obviamente, né, a hermenêutica correta, está falando de Deus e como Deus nos trata, mas há um ensino aqui secundário e muito edificante também. Veja bem, ele pratica certos princípios que eu tenho visto no meu ministério que funcionam perfeitamente. Já que a minha busca é levantar gente que multiplica. Assim, qual é o meu maior trabalho? Compartilhar a visão que eu tenho com alguém mais. E preparar essa pessoa para viver essa visão e transferi-la adiante. Né? Então, há alguns princípios bem interessantes, poderosos e bastante práticos aqui ilustrados nessa parábola. O primeiro princípio, querido, é o que eu chamaria de princípio do potencial, da capacidade. O texto diz assim, que esse líder, esse senhor que nós vamos chamar de líder aqui, ele deu 5 talentos a um, 2 talentos a outro e 1 talento a outro, segundo a sua própria capacidade. Pode parecer óbvio, mas muita gente tem se enrolado por não entender isso. Todo mundo na igreja tem capacidade. Poxa, eu esperava ouvir pelo menos um amém. Eu falei algo tão maravilhoso. Gente, todo mundo na igreja tem uma capacidade. E eu estou falando de uma capacidade de reproduzir-se, de funcionar no ministério. Não é? A exceção aqui é a exceção, de fato. Às vezes você tem uma pessoa que é enferma, que é incapaz, que é completamente... Ok, mas isso é a exceção. Qualquer pessoa. Quando eu digo qualquer pessoa, tem tanto potencial nas nossas igrejas que está morrendo por falta de visão. Eu tenho vários exemplos, um deles eu conto sempre, porque foi o primeiro que me marcou, talvez até alguns de vocês já ouviram, não sei se eu dei esse exemplo lá em Belo Horizonte ano passado. Há bons anos atrás, quando nós estávamos transicionando ainda, não é, vivendo os primeiros anos dentro dessa prática, eu estava num retiro de líderes da minha igreja, líderes de célula, e nós já tínhamos chegado ao ponto de que eu não conhecia todos os líderes. Já tínhamos uma quantidade suficiente para que eu não pudesse pessoalmente acompanhar todo mundo. E uma senhora muito simples pediu para dar o seu testemunho. Era uma reunião de líderes. E eu entreguei o microfone para ela. E essa senhora, ela disse, com um português bem fraquinho mesmo, ela disse, a paz do Senhor, irmãos. Eu cheguei na igreja há tanto tempo, era talvez uns 2, não dava 3 anos, 2 anos e pouco. E eu era alcoólatra, prostituta, analfabeta, mãe de 7 filhos, todos sem pai, estava vivendo na miséria. Que currículo. Que currículo.
Aí, depois de dizer como ela chegou na igreja, ela deu um sorriso, ainda faltando uns dentinhos na boca. Ela disse, mas agora, eu já sou uma líder. Eu já tenho as minhas discípulas, eu já multipliquei a minha célula. E eu estava lá atrás, ouvindo aquele testemunho, e comecei a chorar, porque eu disse, meu Deus, nós descobrimos algo que não tínhamos aqui. O potencial das pessoas que parecem não ser nada. Eu fiquei imaginando essa senhora chegando numa igreja convencional, que não tem visão da capacidade, nem intenção de que as pessoas funcionem. Imagine que ela chegue ao final do culto para o pastor, e ela diga, pastor, estou aqui na igreja, estou chegando, eu queria tanto ajudar no ministério. Pastor, gente boa, não é? Todo pastor é gente boa, não é, irmãos? Amém. Aí o pastor olha para ela e fala assim, uau, irmã, ok, qual é a sua experiência? Ela fala assim, pastor, eu sou prostituta, eu não sei escrever nem ler, analfabeta, sou alcoólatra também. E tem 7 meninos lá em casa para criar, não sei como, porque eu vivo na miséria, estou desempregado. É isso. Aí o pastor, gente boa, vai olhar com a cara de dó para essa mulher. Mas uma pena. Se ele é gente boa, pelo menos isso, né, irmão? Ele vai sentir pena dela, ele vai falar assim, ô irmã, faz o seguinte, irmão, senta aí que a gente vai cuidar de você. E toda a perspectiva dessa nova crente será ser cuidada pela igreja, porque ela é uma pobre que não tem o que dar. Mas quando ela chegou lá na nossa igreja, e ela entrou, alcoólatra, analfabeta, uma líder olhou para ela e disse, chegou uma discípula, vou investir nela, vou cuidar dela, vou trazer dela para dentro da minha casa, vou formá-la e vou transformá-la numa líder. Ela tem uma capacidade que está escondida por trás dessa simplicidade toda. Eu estou contando de algo que aconteceu há talvez 15 anos atrás. Essa mulher continua na nossa igreja, multiplicando células. E se você me perguntar que tipo de gente ela ganha, bom, ela ganha prostitutas, analfabetas, gente que quando eu mando o doutor fulano de tal, ele não consegue comunicar o evangelho, mas gente que vale o mesmo sangue da cruz de Cristo do que qualquer outra pessoa. Todo mundo tem uma capacidade. Eu estou falando de liderança. De liderança. Nós precisamos acordar, irmãos, quem olhasse para aquela equipe de Jesus a princípio, ia rir. Quem fizesse uma análise daquele time que ele escalou, que ele, inclusive, desde o começo falou, aqui estão os meus apóstolos. Eu acho que você imagina, não é? 12 homens super santos, com uma linguagem ilibada, cheios de conhecimento. Nada, irmãos. 12 carnais, novos convertidos, cascudos, que dariam muito trabalho a Jesus Cristo. Pode ter certeza que eles deram trabalho, muito trabalho a Jesus. Mas Jesus encarou. Jesus formou, tirou deles tudo aquilo que estava, espírito de competição. O que vocês estão falando aí? Não, estamos brigando aqui para ver quem é o maior. Não, não é assim não, gente. Vem cá. E Jesus os formou. Depois de 3 anos, Jesus tinha 12 líderes. Porque aqueles que ninguém... Os galileus, pode alguma coisa boa nascer desse lugar? Diga comigo, todo mundo tem uma capacidade de liderança. Agora veja bem, esse é o princípio do potencial. Nós precisamos realmente aprender a olhar as pessoas assim. Não nos acomodar a simplesmente ver gente chegando na nossa igreja, sentando na cadeira, esquentando cadeira enquanto elas suportarem. Porque chega uma hora que elas não suportam mais e vão embora.
Nós precisamos olhar, tem um potencial de liderança, eu preciso investir nisso. Esse líder aqui, ele viu potencial em todo mundo. Amém? Mas tem um conceito complementar a esse, que é o conceito, é o princípio de singularidade. Todo mundo tem potencial, mas nem todo mundo tem o mesmo potencial. O potencial das pessoas é diferente. Aqui está um outro erro que eu vejo líderes cometendo, é quererem exigir dos seus discípulos a mesma produtividade, os mesmos resultados. As pessoas são diferentes. Elas têm potencial diferente, é o que diz a parábola. Esse líder, ele colocou 5 talentos nas mãos de um, 2 nas mãos do outro, 1 na mão do outro, diz o texto, segundo a sua própria capacidade. Quando nós não percebemos qual é o nível de capacidade, nós nos frustramos, porque às vezes queremos de alguém mais do que ela pode dar. Potencialmente, porque normalmente quando a pessoa chega, eu não sei se acontece na igreja de vocês, na minha, difícil acontecer. Chega alguém prontinho, santinho, cheio de dons, se apresenta e fala, pastor, estou aqui, vim de outra cidade, produzi muito na minha igreja, mudei para trabalho aqui e estou aqui para ajudar. O que o senhor precisa de mim? Quem dera se os que chegassem fosse tudo assim, né? Não, normalmente chega é o quebradinho, o falido, o que está com o casamento em ruínas. E ele chega. Mas aí a gente olha e fala, vou trabalhar essa pessoa, ela tem um potencial. Amém? E eu vou investir nessa pessoa no nível da liderança. Obviamente, os apoios, eu estou falando aqui de relacionamento, as escolas que você cria na igreja para formarem líderes, não para formar cabeção, para formar líder. Vocês entendem essa linguagem, não? Eu falo com muita liberdade, irmãos, porque eu passei anos da minha vida formando cabeção. Eu gastava muito tempo formando cabeção, botando muita teologia e Bíblia na cabeça deles, mas sendo pouco prático, pouco pragmático e não colocava neles paixão e nem formas de desenvolver o ministério. Resultados ficavam... Dá uma olhada para o seu lado, vê se tem um cabeça... Não, deixa para lá. Vocês estão vendo que eu estou em casa, né? Os bispos aqui, vocês... Formar líderes. Amém? Cada um tem o seu próprio potencial, a sua própria capacidade, como é importante no relacionamento nós discernimos. Não sei se você percebe, mas Jesus investiu mais em Pedro, Tiago e em João. Isso está explícito. Ele chamava esses 3 discípulos para ocasiões que ele não chamava os outros. Por que será? Porque eram os preferidos de Jesus, a turminha gospel de Jesus. Não, era uma questão de potencial, de capacidade. De fato, quando Jesus se foi, esses 3 se tornaram colunas dentro do ministério. Eles tinham uma capacidade maior que os outros. Então, nós precisamos entender isso. Terceiro, é o princípio do investimento. Agora começa a pegar para você, meu querido. Porque nós queremos achar líderes. E líderes não são achados. Como eu disse agora há pouco, líderes são formados. O que esse homem fez não foi, olha, vocês 3 aí, se virem, saiam e consigam dinheiro para mim. Não foi isso que ele fez. A minha Bíblia aqui diz, no versículo 14, no começo do versículo 15, pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seu servo e lhes confiou seus bens. A um deu 5, ao outro deu. Você está entendendo onde é que começa? Começa em você, que é o líder,
que é o Senhor da parábola, na nossa analogia, começa você dando. Começa em você investindo. O que Jesus fez naquela ocasião que eu citei agora há pouco não foi escalar 12 homens e dizer façam a obra de Deus. Não. Jesus os chamou para durante 3 anos dar, investir na vida deles. Transferir para eles tudo que estava no seu coração. Isso é fazer discípulos. Nós não vamos conseguir líderes multiplicadores, não adianta a gente ter todo um processo de Gessel, se nós não estamos investindo nas pessoas. Veja bem, querido, eu vou mais longe com um fusquinha velho, com tanque cheio, do que você com uma Ferrari nova com tanque vazio. O que eu quero dizer é que a estrutura é importante, mas o combustível é fundamental. Amém? Nós precisamos encher o tanque das pessoas. Nós precisamos investir. E para isso nós precisamos ter, porque você não pode dar o que você não tem. Aqui está o desafio do discipulado. O discipulado é uma transferência não só de conhecimento. O discipulado é uma transferência de vida. É por isso que eu digo sempre que, a rigor, eu não faço discípulos do púlpito. Veja bem, queridos, todo domingo eu prego para 4.000 pessoas, mais do que isso. Mas realmente eu não estou fazendo discípulos ali. Eu posso inspirar, eu posso profetizar, eu posso ensinar, eu posso fazer muitas coisas do púlpito. Mas para fazer discípulos, eu tenho que descer do púlpito. E eu tenho que ter a ousadia de chamar pessoas para o espaço da minha vida. Alô? É um paradigma a ser rompido. Eu não estou falando sobre você pregar sobre ética cristã. Eu estou falando sobre você chamar aquele discípulo para se sentar ao seu lado no carro e viajar com você, enfrentar o trânsito do Rio de Janeiro com você e aprender com você como é que um crente se porta no trânsito. Isso é fazer discípulos. Jesus não criou um seminário, uma escola. Jesus chamou 12 homens para estarem com ele, a fim de que ele pudesse dar àqueles homens o que ele tinha recebido do Pai. É mais sério do que você está pensando. Mas nada é tão poderosamente multiplicador quanto isso. Custa um preço alto, obviamente, porque eu antes tenho que angariar. Como eu disse, eu tenho que dar o que eu tenho. Então eu tenho que angariar. É por isso que o processo normal é, antes de ser um fazedor de discípulos, você tem que ser um discípulo. Você tem que receber. Amém? E uma vez que você tenha da vida de Deus, do testemunho, do fruto do Espírito, do conhecimento da palavra, da ética cristã, você então generosamente confia. Eu gosto dessa palavra, ela está no texto. Confiou. Você confia essa riqueza a alguém. Então, formar líderes é investir. Quem está afim? É correr riscos. Me lembro de uma vez, eu estava ministrando nos Estados Unidos, numa igreja, e o pastor que foi me levar ao hotel era um pastor de jovens, frustrado, bastante machucado, deu para perceber. No caminho, ele aproveitou para desabafar. E ele disse: pastor Danilo, é muito bonito o que o senhor fala, mas não faço mais isso não. Porque eu já fiz. Eu já trouxe jovens para dentro da minha casa, eu já investi a minha vida neles, eu permiti que eles desfrutassem até da nossa privacidade familiar. Olha, para dizer a verdade, pastor, até dinheiro eu pus na vida deles.
E alguns deles foram embora e deixaram um rastro de desonra, e nem ao menos dizer obrigado eles disseram. E ele concluiu o seu desabafo dizendo para mim: então agora eu resolvi fazer discípulos diferentes, pastor. Agora eu não quero esse envolvimento pessoal. Agora eu vou colocar uma mesa, uma escrivaninha entre eu e eles. Eu não quero sentimento, afetividade. Eu fiquei ouvindo, eu estava entendendo que eu estava diante de um líder ferido, né? Decepcionado. E quando ele me deu o espaço para retrucar, eu disse: querido, você pode até fazer isso. É o que muitos fazem. Se tornam líderes profissionais, cumprem ali o seu script de uma maneira fria. Mas não chame isso de fazer discípulos. Porque fazer discípulos, sim, é arriscar-se. Fazer discípulos, sim, é amar as pessoas, é recebê-las como filhos, sem saber se elas honrarão tudo aquilo que você investiu em suas vidas. Mas essa é a única maneira de nós reproduzirmos o que Jesus fez nessa terra. Então, meus irmãos, eu estou me arriscando. 32 anos depois de ter iniciado o meu ministério, eu continuo me arriscando a confiar a pessoas específicas das riquezas que Deus me deu. Se você me perguntar quantas delas lhe decepcionaram, eu vou precisar de um tempinho para fazer a conta. Mas não pretendo escrever nenhum livro sobre as que me decepcionaram. Eu continuo escrevendo livros sobre aquelas que receberam da riqueza que eu lhes dei e que estão multiplicando essa riqueza. É maravilhoso ver que os nossos filhos andam na verdade. Eu estou desafiando você, líder, a viver isso, se você não está vivendo ainda. Amém? Invista. Invista. E claro, o investimento demanda algo que é desafiador para nós. E dependendo do temperamento, para alguns é um gigante. Que é a confiança. No versículo 14 diz que esse senhor, esse líder, pegou do que ele tinha e confiou. Eu gosto dessa palavra. Ele confiou aos seus servos, aos seus discípulos, os seus bens. É aqui que está o medo de muitos pastores. Claro, o que você tem construído tem lhe custado muito, o ministério. Custa um preço, eu sempre digo, é por graça, mas não é de graça. É por graça, sempre por graça, mas nunca é de graça. E a gente tem medo de perder, a gente tem medo de dar, a gente tem medo de delegar. E alguns de nós estamos morrendo debaixo do jugo desse medo. Assim estava Moisés lá no deserto, na sua tenda, gabinete pastoral, com filas intermináveis na porta, querendo resolver os problemas de todo mundo, querendo cuidar da multidão. Até que bendito sogro Jetro chegou e falou: filho, assim você vai morrer. E você vai matar esse povo também. Por que você não investe em líderes? Levanta líderes. Mas é muito interessante, é só uma ilustração. Moisés levantou 70 líderes proeminentes no meio de Israel, você sabe a história. Mas há um momento em que a palavra diz que Deus tirou do espírito de Moisés e colocou sobre cada um daqueles homens. Ou seja, Moisés, na verdade, repartiu do espírito, da visão, da paixão que estava nele. E é o que nós precisamos aprender a fazer. Confiar. Confiar, não confiar às cegas, mas confiar. Sabe, às vezes, irmãos, nós achamos que nós somos os únicos que fazemos bem. Ou só eu? Tem esse problema. Tem uma parte de nós que tem assim uma autoestima muito exagerada.
Nós achamos que só nós temos a capacidade de fazer as coisas bem feitas. Então nós não confiamos aos outros responsabilidades. Uma outra parte de nós tem autoestima muito baixa. Aí é o contrário. Nós não confiamos porque temos medo de que alguém faça melhor do que nós. Eu vou te dizer uma coisa, eu descobri que é maravilhoso ter pessoas que fazem melhor que eu. Se você for à igreja que eu pastoreio, você vai encontrar problemas como encontra em toda igreja, mas as coisas boas e maravilhosas que estão lá são com certeza resultado de uma equipe, que hoje já é uma equipe de centenas e centenas, mas de uma equipe. Pessoas diferentes e que muitas delas fazem melhor que eu. E, portanto, me completam. Alô, pastor? Mas você tem que confiar. Quando você entrega um grupo, um GCEL, ou quando você permite que alguém abra um, quando você faz a doidice que eu faço todo ano na minha igreja, pega todo mundo, organiza de 2 em 2 e diz para eles, abram casas de paz. Gente, eu faço essa doidice. Eu pego os novos convertidos. Se é de Jesus, já batizou, já assumiu uma aliança pública, eu envio. É para evangelizar. A missão é algo simples, é compartilhar o evangelho. Se precisar expulsar um demôniozinho, também expulsa. E se não souber, aprende na hora, no susto. Não, a gente procura treinar minimamente, né? Mas o que eu quero dizer é confiar as pessoas a oportunidade de fazerem algo para Deus. Sabe, as casas de paz, eu abro um parênteses aqui, tem sido não apenas ferramenta para ganharmos pessoas. Quando puxamos a rede depois desses 2 meses de evangelismo, centenas e centenas de pessoas se convertem e são consolidadas e batizadas e tudo. Mas há um efeito colateral que é interno. Depois das casas de paz, as nossas escolas de crescimento, que é onde nós formamos academicamente os líderes de célula, elas enchem. Sabe por que elas enchem? Porque nós demos a oportunidade a centenas de novos convertidos, muitos deles foram ganhos nas casas de paz do ano passado. E agora, pela primeira vez, eles estão tendo a oportunidade de ser usados por Deus na conversão e libertação de outras pessoas. E quando eles são usados por Deus, eles se enchem de paixão pelo ministério. E eles querem continuar. E aí nós dizemos, mas agora você ganhou algumas pessoas aí, e essa casa de paz vai se transformar numa célula. E para ser um líder de célula, você precisa de mais preparo. E aí, ele já está tão apaixonado por aquelas pessoas e pelo serviço do reino de Deus, que ele entra na escola para se preparar. Quem está entendendo? Mas primeiro a gente tem que dar oportunidade, nós temos que confiar as pessoas. Na verdade, nós temos que acreditar que elas são capazes de fazer algo no reino de Deus. E se ao menos eu puder nessa tarde quente aqui colocar essa coragem no seu coração. E eu vou te contar, não vai pela cara do sujeito, porque às vezes é quem não tem cara que tem coração. Você entende? Às vezes você olha para uma pessoa e fala, disso aqui não vai sair nada. E ele lhe surpreende com frutos abundantes, lhe surpreende com um coração dedicado. Nós temos que quebrar esses estigmas do estereótipo de quem tem cara de crente e quem não tem. Se for gente, tiver 2 olhos, um nariz e uma boca, está valendo, irmão, envia. Amém? Confiança. E aí vem, e aqui eu quero já me encaminhar aqui para finalizar essa parte. Quando esse homem, ele coloca nas mãos, confia aos seus liderados da riqueza, não é? Dos valores que ele tem.
está subentendido que todos eles já têm uma visão. E a visão é de multiplicação. Porque a Bíblia diz que, no versículo 16 e 17, o que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar, e com ele ganhou outros 5. O que recebeu 2 talentos, também saiu a negociar. Teve um terceiro que não cumpriu a visão, mas conhecia. O que eu quero dizer é que essas pessoas, elas já estavam formatadas em sua mente para o fato de que o propósito era multiplicar. Então ninguém ficou vendo a vida passar. Aliás, um ficou. Mas os 2 primeiros, eles imediatamente saem a cumprir a visão. E o que eu quero dizer, amados, e hoje nós temos que trabalhar isso com constância na nossa igreja, que já tem uma cultura. A nossa cultura é uma cultura celular e de discipulado. Mas ainda assim eu tenho que todo o tempo trabalhar isso. Por quê? Porque há uma tendência das pessoas entrarem num estágio de manutenção. E a manutenção não mantém. A manutenção mata a visão. Quando uma igreja entra na fase de manutenção, ela, na verdade, começou a morrer em relação àquela visão. O que eu quero dizer é o seguinte: uma célula, um pequeno grupo, um GCEL, que está só cuidando de crente, 1 ano, 2 anos, 3 anos, as mesmas pessoas, e que ele nem ganha, mas, na verdade, nem multiplica, ele está morrendo. O líder numa igreja que está vivendo a visão do discipulado, ele tem que ter na cabeça e no coração dele: a minha missão é multiplicar. Outro dia eu chamei lá na frente da minha igreja 2 líderes. Falei, esses 2 líderes aqui, esse aqui está com uma célula com 20 pessoas, esse aqui está com uma célula com 3. Quem é o grande líder aqui? Aí o pessoal já vendo que eu estava preparando uma pegadinha, ficou meio tímido, mas a tendência é de apontar para o celulão do crente aqui. Eu falei, o bem-sucedido nesse momento é esse aqui, que está com 4 pessoas na sua célula, porque no mês passado ele enviou outros 4 para um lado e outros 4 para o outro, ele abriu 2 células, ele se multiplicou. Esse aqui está há 3 anos com 20. Ele não está cumprindo a visão. Ele está mantendo. A visão é de multiplicação. Diga comigo, a visão é de multiplicação. Você precisa assumir essa bronca, pastor. A visão que Deus lhe deu é uma visão de multiplicação. Isso está no coração de Deus desde que Ele nos criou. Foi essa a palavra que inaugurou os ouvidos humanos. Quando Adão abriu o olhinho lá, o que Deus falou para ele? Crescei, multiplicai-vos, enchei a terra, dominai-a. Essa é a visão. Deus não mudou de ideia, querido. Então, nós precisamos formar as pessoas a partir de nós mesmos. Muitos de nós, pastores, nós já vivemos no estado de manutenção. Já temos até a lista de desculpas. Ah, pastor, a minha igreja é muito... Ah, o povo é resistente. A minha cidade. Ali é cemitério de pastor. Quem já ouviu isso? O problema é que muitas vezes nós não ouvimos, nós adotamos isso. Nós nos escondemos. Você se lembra daquele homem, Jesus de Nazaré estava ao seu lado. E quer curá-lo. E o que ele tem para falar? O que você quer que eu te faça, meu filho? Estou falando daquele paralítico de Betesda. Ele só tem mimimi. Mimimi. Ah, Senhor, está vendo como é que eu estou aqui? Ninguém me ajuda. Quando a água move lá, corre logo na frente, eu fico aqui, estou sobrando a vida toda. Jesus está olhando para ele e falando, eu estou aqui para começar algo novo, filho. Levanta, toma o teu leito e anda.
Sabe, irmãos, nós precisamos assumir essa bronca de multiplicar as nossas igrejas e transferir isso, não como um fardo. Não, esse é o nosso prazer, é o nosso propósito. Nós nos realizamos no propósito. Posso ouvir um amém? Amém. Que Deus te dê essa graça para viver isso. Então eles saem, os dois que estão compenetrados saem para multiplicar. E aí diz a palavra aqui, que depois de um tempo, versículo 19, depois de um tempo o Senhor volta para pedir-lhes conta. Então, você confia, mas não é uma confiança cega. Dentro da visão, você confia, você viaja, você permite, você dá tempo às pessoas, dê tempo. Sabe uma coisa que estragou muita igreja nesse negócio chamado visão celular? Mas muito ministério estragado no Brasil por isso. As pessoas queriam o resultado sem colocar o tempo na fórmula. Queriam para ontem. E eu vou talvez desiludir alguém aqui. Não existe essa visão do para ontem. O tempo é importante. Nós temos que dar tempo. Não estou falando sobre morosidade, eu estou falando sobre processo. Nós temos que enviar um líder e dar tempo para que ele amadureça, para que ele cresça, para que os frutos dele apareçam. Então esse líder aqui, ele se ausentou por um bom tempo, diz muito tempo. Mas ele voltou. Tem supervisão. Tem prestação de contas. Não é confiar cegamente, é confiar debaixo de um pacto. Você está se movendo na riqueza que Deus me deu. Daqui a pouco eu volto e a gente conversa. Quem está entendendo? Bem, há muitas coisas que nós poderíamos explorar ainda nessa parábola. Mas o fato é que 2 desses discípulos entenderam a visão e fizeram o que tinham que fazer. Multiplicaram o que lhes foi confiado e foram o quê? Premiados, foram reconhecidos, foram exaltados pelo seu líder diante dos demais. Jesus, ele não tinha problema em destacar quem merecesse destaque, irmãos. Ele não tinha problema. Jesus, às vezes, deixava os discípulos judeus dele se mordendo, porque ele olhava para um centurião romano e dizia: nem em Israel encontrei uma fé como essa. Oh, mulher, grande é a tua fé. Jesus exaltando pessoas que se destacam. Nós precisamos aprender a promover, a premiar, a exaltar, a dar visibilidade àqueles que estão cumprindo a visão. Sabe, quem está cumprindo a visão? Talvez na sua igreja tenha muita gente com medalha. Medalha envelhecida. Medalha de coisas que aconteceram 20 anos atrás. O reino está acontecendo agora. Amém? Não estou falando sobre desprezar o passado, não estou falando sobre desonrar a história de ninguém. Estou falando sobre destacar quem está produzindo agora no reino de Deus, para que essas pessoas se tornem referência para as demais que estão chegando e sendo formadas. Deu para entender? Bom, tem uma parte aqui que eu nem li, porque esse servo que não produziu nada foi lançado nas trevas exteriores. Isso aí a gente não precisa praticar na visão, tá bom? A gente só tira do ministério quem não funciona e dá espaço para quem quer de fato viver o que Jesus falou. Ide por todo mundo e fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Vamos viver isso? Muito bem, eu quero aqui passar ao pastor Gilberto para que ele conduza como ele quer conduzir. À noite, a gente vai continuar aqui nesse rio, tá bom? Não foge não, hein? Lá fora está quente, é melhor aqui. Eu ia dizer isso para vocês, eu estava pensando em dar um intervalozinho, mas eu tive lá fora, lá está insustentável, insuportável, está difícil até de sair. Então eu estou achando melhor ficar, né, do que ir. Eu queria saber se tem alguém com alguma pergunta, né, em relação ao discipulado. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao pastor Danilo, que ele falou um pouquinho sobre isso aí, vi que também é talvez uma das nossas grandes preocupações, né? O que fazer para que a gente amenize
a possibilidade, né, de uma desilusão com o discípulo que nós estamos trabalhando com ele. Eu tive no norte um dia desses, pregando, e aí eu contei uma experiência de um obreiro meu que está aqui, né, eu pastorei já há 20 anos, ele mora a 1.000 quilômetros de distância da Igreja do Industrial. Ele mora em Assis, lá em São Paulo. Ele, né, a maioria dos bispos conhece, meu líder de ministério do louvor está aí. E aí eu disse lá, pregando, falei, foi uma das primeiras ovelhas que ganhei, quando cheguei na Igreja do Palmeiras, no início do meu ministério, caminho comigo, né, tive a oportunidade de apresentar a menina, batizá-la, em breve vou casá-la, se Deus quiser, uma vida junto. E aí eu disse, bom, esse moço anda 1.000 quilômetros, né, de Assis a Belo Horizonte, para poder frequentar aquela igreja. E aí quando eu falei, com muita simplicidade, fui para o hotel. Quando eu cheguei no hotel, o pastor Pedro estava comigo, que eu mostrei para ele. O pastor me mandou um texto que eu arrependi profundamente de ter dito isso. Porque ele mandou um texto dizendo, pastor, aquela fala do senhor me julgou por terra, aquilo me arrebentou. Porque eu tenho feito tudo para uma turma aí, eu tenho investido tudo nos caras. Eu dei a minha vida por eles. E os camaradas abriram uma igrejinha mais ou menos, pior do que a minha, do lado lá no bairro. Eles me largaram e foram para aquela igreja. Aí eu ouço o senhor dizer que tem um camarada que mora a 1.000 quilômetros de distância da igreja do senhor, ali do seu ministério do louvor, sai de lá para estar na igreja do senhor. Eu estou numa profunda crise ministerial, eu acho que eu não tenho chamado pastoral. Eu arrependi, porque eu vi que o cara tinha sido colocado numa situação, né, de dificuldades. Eu creio que alguns de vocês aqui, nessa questão do discipulado, talvez tenham essa pergunta. Talvez tenha tido essa decepção. Eu investi sim, mas ao invés de ganhar, eu perdi, me largou, me deixou, e eu acho que não vale a pena. E eu queria saber do pastor, se o senhor de repente poderia nos dizer que esse erro, essa falha, ou esta dificuldade em permanecer, pode ser alguma dificuldade nessa formação, se houve alguma a possibilidade de algum erro nessa formação. Bom, um antídoto completo para isso não existe, né? Assim como não existe uma garantia de que eu vou gerar filhos e todos os meus filhos vão andar pelos meus caminhos. Não tem jeito. Quem decide ser pai se arrisca. Mas existe sim uma margem de segurança. E eu diria o seguinte, duas coisas, para que a gente viva um risco menor desses investimentos que não só não dão em nada, como até trazem algum prejuízo de visão e tal. Porque, claro, né, nessa visão que nós estamos propondo e que Jesus propôs, você distribui a autoridade. Então, ela tem um potencial, sim, de divisão. Mas duas coisas. Primeira delas, pastor, não adianta você querer fazer discípulo alguém que não tem coração de discípulo. Sabe qual é? Nós temos um problema que nós elegemos as pessoas que nós vamos investir baseada no talento delas. Essa pessoa tem muito talento. Esse cara aqui tem muito potencial, ele fala bem, ele é articulado, ele tem dinheiro, ele é isso, ele é aquilo. Aí nós vemos o potencial da casca e chamamos. Às vezes essa pessoa super talentosa não tem um coração ensinável, humilde, nunca vai ser discípulo. Por isso que Jesus não foi numa escola rabínica procurar os caras bons. Ele foi lá na Galileia perguntar quem queria segui-lo. Quem estava a fim de pagar um preço para andar com ele, o preço era alto. Né? Então, eu vejo que a primeira coisa que em quem que nós vamos investir de uma maneira direta no sentido do discipulado? Porque no pastorado nós investimos em todo mundo. Nós procuramos alimentar os nossos rebanhos. Mas no discipulado, onde há troca de, inclusive, afetividade, onde eu trago para dentro da minha vida, eu não vou mais pelo talento, eu vou pelo coração sedento de alguém que quer aprender. E não apenas de alguém que quer aprender, mas de alguém que olha para mim e de alguma forma expresse que eu tenho da parte de Deus o que ela está buscando. Essa é uma coisa. Então, faça discípulos a partir de gente com coração de discípulo. Tudo bem? A segunda coisa é o processo, não é? Quanto mais próximo, quanto mais íntegros nós formos, porque, como eu disse, o discipulado
é transferência de vida, de testemunho. Então, obviamente, se eu sou uma pessoa íntegra, leal, e eu realmente convivo, trago essas pessoas para a minha vida, a tendência delas é absorver a minha visão. Eu vou dar um exemplo bíblico. Davi e aqueles caras da caverna de Adulão. Você se lembra? Que Davi estava fugindo de Saul e a caverna que ele estava escondido encheu de só gente boa, né, irmãos? Quem se lembra do currículo dos caras? Os endividados, os problemáticos, os amargurados de espírito. Chegou a turma. E a Bíblia diz que Davi se fez chefe deles, se fez líderes, começou a formá-los, né? E esses homens se apaixonaram por Davi. Eles se apaixonaram por Davi, presta atenção. Porque Davi foi o primeiro que deu valor a eles, que viu neles além de rebeldes. Então eles se apaixonaram por Davi. Um dia, estão eles já andando com Davi, são discípulos de Davi, em formação. Estão numa caverna e Saul, o rei, que está perseguindo Davi, quer matá-lo, entra na caverna com dor de barriga. Um rei com dor de barriga é uma crise, fala a verdade. Os caras estavam lá dentro, viram o Saul com as calças na mão, voltaram lá para dentro esfregando as mãos. Eles já tinham até uma linguagem espiritual, irmãos. Eles falaram: Davi, Deus te entregou esse homem. É agora a vingança do Senhor. Veja bem, eles estão em processo. Eles estão em processo. Eles já creem em Deus, eles já têm Davi como líder. Mas eles não têm os valores de Davi ainda. Qual é a resposta de Davi para eles? Vocês estão malucos? Isso é na versão super atualizada. Davi olha para ele e fala: vocês estão malucos? Vocês acham que eu sou doido de estender a minha mão para tocar no ungido do Senhor? Ele é o rei. Está todo errado, mas ele é o rei. Não faço isso. Perco a minha vida, mas não perco o meu valor. Aqueles caras devem ficar olhando um para a cara do outro, falando assim: mas como assim? Poxa, ele é o próximo rei. Deus encurtou o caminho, está na hora. Mas o que Davi fez? Davi, com a sua vida, com o seu exemplo, deu uma lição sobre lealdade, sobre honra a quem está investido de autoridade. Esses homens não tinham aprendido essa lição em lugar nenhum. É por isso que depois você vai ver alguns deles dando a vida para trazer um pote d'água para Davi. Porque eles aprenderam sobre lealdade com um homem leal. Então, às vezes, Gilberto, nós sofremos porque nós também não damos o tempo que deveríamos dar na formação das pessoas, mas às vezes nós também não transferimos os valores para a vida delas. Elas não conseguem enxergar aqueles valores em nós. Então, mas vacina mesmo, não descobri ainda não. Eu acho que o Pedro Estrela deve ter lá em Belo Horizonte. Entendeu? Estou aqui, inclusive, para descobrir como é que faz, para não correr risco nenhum. Isso aí eu não descobri ainda não. Como é que a gente pode reconverter os cabeções? Na verdade, a gente não pode, né? Quem faz isso é o espírito mais... Há uma forma, claro. Veja bem, irmãos, igrejas em transição, muita gente... claro, eu brincando aqui com vocês, né? Eu preguei, ministrei aqui, como eu faço lá na minha igreja. Né? Mas eu não sou daqueles que dizem: olha, se não quer, vai embora. Não. A história das pessoas precisa ser respeitada. E às vezes alguém está preso na sua experiência do passado. Como é que a gente faz? Se essa pessoa está presa numa experiência do passado, até numa estrutura, não é desprezá-la,
mas é colocar o nosso foco em quem tem abertura para absorver algo novo, investir nesses. Porque à medida que gente nova, nova que eu falo não é necessariamente nova de idade, nem nova de igreja, é gente nova de coração. Começa a viver a visão, produzir na visão, que a igreja começa a ser abençoada com os resultados da visão. Muitas vezes é esse o argumento que Deus vai usar para aquela pessoa que está presa numa estrutura anterior, despertar e falar, eu quero isso também, eu preciso mudar. Entendeu? Mas não vai ser a pau e ferro e também não vai ser na ameaça. Eu não creio no poder da ameaça e nem do desprezo. Eu creio no poder da inspiração. Agora, por outro lado também, nós pastores precisamos deixar de ser burro e parar de investir em quem não está afim de mover, no mover da nuvem de agora. Então, deixa eu investir em quem está afim, como prioridade. Amém? Eu tenho uma última pergunta aqui que eu acho que talvez é interessante. Vou adequá-la aqui para ficar mais apropriada e tal. Como fazer para poder evitar competição entre os discípulos? Eu acho que isso é muito interessante, né? Para que é uma preocupação. A gente às vezes pode errar nessa dose e criar uma certa competição. Muito boa essa pergunta, porque é um dos venenos da visão. Não da visão, mas que tem sido usados. Olha, querido, eu vi por dentro, né? Todo esse mover celular que começou no final dos anos 90, fui tremendamente influenciado por ele, e os resultados da nossa igreja têm muito a ver com isso, mas tive a graça de filtrar muita coisa. E uma das situações que mais feriram a igreja brasileira foi justamente a competição. Porque se usou a competição como combustível. E eu quero dizer que a competição é um combustível muito poderoso. É muito poderoso. Porque se você coloca sua equipe, eu vou chamar de sua equipe, né, para competir, não é? Você os estimula a ser melhor que o outro, e eles tiverem prêmio para isso, eles vão se matar. Literalmente. No começo isso vai dar um resultado extraordinário de crescimento na igreja. Por quê? Porque você tem uma equipe de líderes dando o seu máximo, pelo motivo errado, porque eles querem glória humana, né? Então, todo mundo dando o máximo vai ter um resultado. A igreja cresce, as células multiplicam, mas num segundo momento esse crescimento vai implodir, porque vai dividir, porque eles não estão cooperando, eles estão competindo. A competição está dentro de nós. Nós somos competitivos. A nossa carne é competitiva. Ela precisa ser tratada. Então eu vou te dizer como é que eu faço, porque eu sou pastor de uma igreja, o pastor Natanael que foi me buscar no aeroporto, estávamos conversando sobre isso. Nós somos uma equipe na igreja local, né? Nós somos uma equipe de 8 pastores, 8 casais de pastores de tempo integral e mais 4 de tempo parcial. Uma equipe grande de pastores. Mas todos foram formados. E nós, em 32 anos, nunca vivemos uma divisão, graças a Deus. Eu atribuo isso à graça do Senhor, mas também à forma como nós trabalhamos. E uma das coisas é não admitir a competição. A competição está na lista dos pecados mortais do ministério. A competição ela tem que ser agredida imediatamente quando ela dá as caras. Foi o que Jesus fez, porque os discípulos dele eram competitivos. Vocês se lembram daquela cena que eu desenhei para vocês no ano passado? Jesus Cristo dirigindo a Kombi, que Jesus com certeza tinha uma Kombi, todo missionário tem, né? Jesus dirigindo a Kombi, os 12 aqui atrás, ele vai aqui, né, na Kombi. Uma hora ele para no acostamento, olha para trás e fala, sobre o que vocês estão conversando aí? Não, nada não, senhor. Não, eu vi uma conversinha assim. Sobre o que é a conversa aí? Aí deve ter sido Pedro, né, que o Pedro era o que falava, depois pensava. Senhor, estamos aqui discutindo sobre quem é o maior, o melhor entre nós aqui. Eu que fico imaginando Jesus olhando para eles e falar, desce todo mundo da Kombi.
Desce. Senta aí, senta na grama mesmo. E aí o que Jesus vai fazer? Agredir a competição. Gente, onde é que vocês estão com a cabeça? Isso é no mundo, essa querer ser maior do que o outro, engolir o outro. Isso é linguagem do mundo. No reino de Deus, Pedro, cabeção, presta atenção. No reino de Deus, o maior é aquele que serve. Sirva aos seus irmãos. O que Jesus está fazendo? Ele parou a Kombi, ele parou tudo para tratar um negócio que ia acabar com aquela equipe. Competição. E Jesus tratava de uma maneira direta, como nesse episódio. Ele ia lá e falava, não quero isso aqui. Porque na verdade é isso, não quero isso aqui. Vocês não estão aqui para disputarem uns com os outros sobre quem é o maior. E há vários episódios que nós vemos o espíritozinho de competição aparecendo em Jesus, crau. Quer ver um outro? Já lá no fim, quando Pedro olha para João, Jesus dá uma palavra, e Pedro fala assim, e quanto a este, o que será? Quem se lembra desse texto? Jesus respondeu na linguagem de hoje, não é da sua conta. Com ele, é com ele. Não é da sua conta a vida dele. Eu fico imaginando como é que eles ficavam quando Jesus chegou, por exemplo, acontecia várias vezes. Pedro, Tiago, João, vamos ali no monte comigo. Eu fico pensando nos 9, irmãos. Por que eu não? Porque sempre eles. Mas Jesus não tinha esse melindre. Ele não ficava também, engatado. Na prática, ele foi demonstrando que cada um tinha o seu lugar, cada um tinha o seu valor, cada um era importante, que uns tinham mais capacidade do que outros, que uns iam receber um nível de autoridade maior do que os outros. E pronto. Então, nós trabalharmos isso na nossa equipe e nós mesmos, Tudo começa com um exemplo. Se eu sou um pastor competitivo, se a motivação que eu tenho é porque a igreja da esquina lá está crescendo mais do que a minha, eu só falo disso. Então, que tipo de líder eu vou formar? Líder competitivo. E competição, sem dúvida, é combustível para a carne. Nós somos chamados para cooperar uns com os outros. Amém? Cooperação. 10, viu? Amém. Recebemos algumas perguntas. À noite, quando ele voltar, ele vai falar um pouquinho mais sobre casa de paz, algumas coisas que me perguntaram ali, vou passar para ele. E nós vamos fazer o seguinte, eu vou sugerir que nós toquemos direto para poder fazer o plenário. Se você quiser dar uma ida lá na casinha e voltar rapidinho, que você não vai dar conta de ficar lá de fora. E eu quero apresentar para vocês o pastor Pedro Estrela, quero convidá-lo aqui à frente. Convidar também a Nália, que ministrou hoje de manhã, não tive vontade de apresentá-los. E quero convidar o Fábio. Esses meninos, aliás, na verdade, eu gostaria que nós... vem cá, Pedro, só para cá. O Pedro está completando hoje, exatamente hoje, 10 anos que foi nomeado para a Igreja Metodista Uerliana de Venda Nova. E ele tinha 19 anos e era um menino. Opa, olha aí, cara. O outro fala aqui, seu bispo está ouvindo? Teve quase. Amém. Igreja Metodista de Venda Nova. A Igreja Metodista de Venda Nova é a igreja da família do bispo Roberto Amaral, O bispo, vem cá, bispo, deixa eu aproveitar para você fazer essa oração por esse menino. E eu acho que ainda tem um remanescente da família do bispo Roberto Amaral por lá. Não sei, eu tinha até bem pouco tempo atrás. Essa igreja de Venda Nova. O senhor foi membro lá, não foi? Foi batizado lá. Isso aí. A igreja de Venda Nova, a Metodista de Venda Nova, é a igreja mãe da Igreja Metodista Uerliana em Belo Horizonte. É dela que nós começamos todo o trabalho Uerliano em Belo Horizonte. Foi lá que o bispo nasceu, Uma parte da sua família viveu durante um bom tempo, até que vieram para a Igreja Uerliana. E há 10 anos atrás, o bispo Roberto, que é o bispo dele lá, da região dele, a sua região lá é quarta, Quarta região. Fez a loucura de nomear o menino com 19 anos de idade, sem terminar o seminário, para poder assumir uma igreja cinquentenária, que já tinha 50 anos, porque você chegou lá? 60 anos. 60 anos. E quantos membros? Qual a idade deles? Tudo velho. E tinha tudo para dar errado. Há 10 anos,
hoje se completam. O Pedro está aqui conosco, sendo uma referência de ministério, sendo um homem de Deus, e ele vai ministrar agora numa plenária aqui sobre evangelismo, e o pastor Fábio vai ministrar uma outra sobre a liderança. Mas antes eu quero que o bispo faça uma oração. Eu gostaria que você ficasse de pé. Nós vamos abençoar a vida desse moço que nos 10 anos de ministério está conosco hoje, nos prestigiando, nos honrando neste lugar. Vamos orar. Senhor, temos sido tocados neste congresso de forma muito especial. Temos sido incomodados também. O Teu Espírito não tem nos poupado a respeito da grande necessidade que temos neste momento de revermos a abrangência do nosso ministério, a eficácia do nosso ministério. Estamos sendo ministrados pelo Teu Espírito e Te louvamos por tudo que temos recebido até aqui. E agora, Senhor, que o Teu Filho estará fazendo uso desta oportunidade para ministrar ao Teu povo nesta tarde quente de verão aqui neste auditório. Pedimos que a Tua graça venha sobre o Pedro, que ele seja revestido da Tua força, da Tua unção, que o Teu poder lhe tome profundamente e que ele seja, ó Deus, fiel à palavra que Tu tens com ele para ser compartilhada conosco aqui nessa tarde. Nós Te louvamos pela vida dos Teus filhos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor pelos 10 anos dele, pode ser? Me pediram para fazer um concerto aqui. Na verdade, parece que a palestra sua a dele é de liderança. Cadê o meu assessor aí? Supervisão e liderança, não é isso? E aí, falei. Supervisão, Fábio, liderança, o pastor Pedro, não é isso? O pastor Fábio lá na tenda do Gessé. O pastor Fábio aqui e o pastor Pedro lá, tá bom? Então vamos lá? Deus abençoe vocês, vão estar aí, né? Dá uma palavra de agradecimento? Então vamos lá, o do pastor Pedro lá no auditório Gessé e o do Fábio aqui. Amanhã você está aqui para poder ministrar, amanhã à noite, né? Amanhã e à noite, amém. Obrigado, Deus abençoe você, vamos lá. Eles querem saber. D1 aqui, D2 lá. D. Dado. D de dado. D1 aqui, D2 lá. E D2 lá. Pessoal, é o D, a última, D1 aqui e D2 lá. Teve só a inversão dos workshops, mas é o mesmo. D1 aqui, D2 lá. Eu tinha escrito com o pastor Pedro. Quem você deu o